Se você clicou nesse vídeo só para saber a resposta dessa pergunta, a resposta é sim, brasileiro é trabalhador. Agora, se você quer saber se isso é uma coisa boa ou não, aguenta mais um pouquinho que logo depois da vinheta a gente vai discutir. Eu começo esse vídeo confessando a você que se essa mesma pergunta fosse feita para mim há muitos anos atrás, é muito provável que a minha resposta seria não, que brasileiro não é trabalhador. Isso baseado na minha própria experiência, onde eu via colegas meus de trabalho que pareciam estar mais empurrando o trabalho do que fazendo o que deveria ser feito. Isso sempre me causou uma certa estranheza. O porquê a maioria das pessoas agia daquela forma, como se estivesse fazendo o mínimo possível, ou seja, única e exclusivamente aquilo que foi contratado para fazer dentro do limite mínimo de esforço. Foi então que eu percebi que isso parecia ser muito mais uma coisa cultural do que necessariamente pessoal, ou seja, era mais uma prática comum do que de alguns indivíduos. E a partir dessa curiosidade que eu fui pesquisar o que era então a definição da palavra trabalhador. Foi quando eu descobri. No próprio dicionário, trabalhador está descrito como aquele que é capaz de trabalhar, que exerce uma função, que trabalha. E se você considerar única e exclusivamente esta definição, brasileiro é de fato um trabalhador, ou seja, ele foi contratado para fazer uma função e ele faz única e exclusivamente aquela função, ou seja, trabalha. E essa mentalidade, porém, acaba sendo muito mais prejudicial do que muitas vezes percebemos, pois é muito mais comum a cultura de onde eu posso ganhar mais fazendo menos do que a cultura de onde eu posso aprender mais e agregar mais para ganhar mais. Existe uma cultura já muito enraizada no Brasil, onde o funcionário espera um aumento de salário única e exclusivamente por estar há um certo tempo trabalhando naquela empresa, sem, obviamente, se preocupar se ele está rendendo mais ou rendendo menos, e inclusive sem adquirir nenhuma habilidade adicional, ou seja, única e exclusivamente por estar naquela empresa desempenhando aquela mesma função pelo qual ele foi contratado. E isso nos leva, inevitavelmente, a uma comparação com outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. E a diferença de mentalidade já começa na forma em que vemos o dinheiro comparado aos americanos. Os americanos, em primeiro lugar, não veem o dinheiro como uma coisa ruim, a maioria deles, obviamente. Já no Brasil, muitas vezes o dinheiro é visto como algo ruim, assim como quem tem dinheiro ou ganha dinheiro. O empregador, por muitas vezes no Brasil, é visto como um vilão. E essa diferença de mentalidade entre americanos e brasileiros em relação ao dinheiro se estende inclusive à forma que pensamos sobre o dinheiro. O americano usa a expressão fazer dinheiro, make money, enquanto o brasileiro usa a expressão ganhar dinheiro. E isso reflete de forma direta nas atitudes de cada um. Enquanto o brasileiro está sempre na espera, dependendo de alguém e colocando seu destino nas mãos de um terceiro, o americano entende que para fazer dinheiro ele precisa agir. Se ele não está contente nesse emprego ou se ele não está ganhando o suficiente, ele parte por uma oportunidade melhor, que irá lhe possibilitar uma melhor remuneração. E essa mentalidade de ganhar dinheiro, infelizmente, é reforçada também pelas leis trabalhistas vigentes no país. A maioria das leis trabalhistas acabam promovendo que o trabalhador fique inerte, ou seja, à espera de alguma coisa. Se ele ficar mais tempo naquela empresa, mais ele ganha. Ao contrário que, se ele sair da empresa, ele perde. Se ele quiser buscar uma oportunidade melhor, ele perde. Ou seja, esta mentalidade de ganhar acaba tirando do brasileiro a oportunidade e a ação de buscar alguma coisa que talvez seja melhor para o futuro dele. Ele prefere ficar numa empresa e num emprego onde está infeliz, ganhando menos do que gostaria, para não perder o possível benefício que teria no caso de uma demissão, por exemplo. E isso nos leva de volta à comparação da mentalidade e da cultura americana. O americano, de uma forma geral, mesmo o americano trabalhador, possui uma mentalidade cultural de empreendedorismo. Não quer dizer que todo americano vise abrir o seu negócio,
mas o americano entende que depende dele e do seu esforço o seu crescimento profissional. Ou seja, ele entende que se ele está buscando algo mais para a vida dele, depende dele sair daquele emprego e buscar uma nova oportunidade. E isso acaba sendo benéfico de duas formas. Primeiro, porque possibilita que ele trabalhe em diferentes áreas e adquira diferentes experiências profissionais e aumente seu leque de habilidades, enquanto um trabalhador brasileiro acaba ficando muitos anos numa mesma função, desempenhando um mesmo trabalho e ganhando um pouquinho mais a cada reajuste salarial. Outro fator interessante que acaba colaborando para essa cultura empreendedora americana é que o salário, de uma forma geral, é contabilizado pelo número de horas trabalhadas, ou seja, existe um valor X por hora e a pessoa recebe pelo número de horas trabalhadas, não necessariamente por uma carga horária semanal ou mensal. É muito comum também que a pessoa tenha mais de um emprego se ela deseja adquirir uma maior fonte de renda. Isso também faz com que o americano veja o trabalho como uma espécie de escada, ou seja, ele sabe que depende do esforço dele para subir um próximo degrau e aumentar o seu rendimento. Já no Brasil, infelizmente, existe uma cultura muito forte de que não adianta você se esforçar no seu trabalho, pois dificilmente será reconhecido e recompensado por aquele esforço. No entanto, é muito comum que se confunda fazer aquilo que você foi contratado a fazer de forma bem feita com entregar mais e além daquilo que você deveria estar fazendo, que é justamente o ponto que queremos tocar aqui. Praticamente toda empresa possui pelo menos um caso de alguém que começou numa posição muito baixa e hoje ocupa cargos de gerência nessa mesma empresa. E é muito comum também que essa pessoa seja vista com maus olhos por seus colegas, muitas vezes chamada inclusive de puxa-saco ou alguém que só cresceu porque estava disposto a fazer coisas que não condiziam com a sua profissão. E é justamente sobre essa mentalidade empreendedora que estamos falando. Essa pessoa entende que o esforço extra colocado não é apenas para o crescimento da empresa, mas também para o seu crescimento pessoal e profissional. Ela entende que com isso estará adquirindo novas habilidades que irão lhe capacitar para novas oportunidades. O empreendedor e inventor americano Thomas Edison dizia: a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque ela vem vestida de macacões e se parece com trabalho. E essa frase acaba refletindo muito da cultura estabelecida no Brasil, onde a grande maioria quer primeiro a oportunidade e a recompensa antes mesmo de gerar algum valor. Talvez, inclusive, no seu próprio ambiente de trabalho você já ouviu alguém dizendo: eu não ganho para isso, se referindo a alguma coisa a mais que foi pedida para essa pessoa fazer. Acontece que muitas vezes essa pessoa pode estar perdendo a oportunidade de mostrar aos seus superiores as suas capacidades e habilidades, perdendo assim, por consequência, uma oportunidade de crescimento dentro daquela empresa. E isso nos leva a algumas das maiores incoerências relacionadas à mentalidade de trabalho no Brasil. E a primeira delas é a do funcionalismo público. É muito comum o brasileiro reclamar do atendimento no funcionalismo público. É comum que se diga que tudo que depende do funcionalismo público não funciona. Mas, ao mesmo tempo, é comum que essa mesma pessoa que reclama do funcionalismo público age de uma forma muito parecida no seu próprio ambiente de trabalho, onde ela entrega única e exclusivamente aquilo que ela está sendo paga para fazer. Não faz nenhum esforço para ir além. E voltando à mentalidade de estabilidade, o próprio funcionalismo público, tão criticado, acaba sendo um dos mais concorridos toda vez que novas vagas são abertas. E foi com base em tudo isso que eu cheguei à conclusão de que o povo brasileiro é de fato trabalhador. Infelizmente, porém, não é a conclusão que eu gostaria de chegar. Quem sabe um dia poderemos mudar nossa mentalidade e, por consequência, a nossa realidade. O que eu desejo é que a nação brasileira seja uma nação de empreendedores e não de peões. E você, o que deseja? E eu vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Espero de coração que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, comenta lá embaixo o que você está achando do canal, se inscreva e acione as notificações. Dessa forma, no próximo vídeo, você já vai ser avisado. Gratidão pela sua atenção
e a gente se vê no próximo vídeo. Até!